Introdução. Reassumindo o controle do lar. Podemos ser um lar no alto do monte, brilhando na escuridão deserta. Dr. David Jeremiah. Tecnologia está unindo ou desunindo sua família? Joseph e Amanda têm 3 filhos, de 1, 6 e 10 anos. As crianças jogam videogames e veem filmes e televisão o dia inteiro, exceto quando as mais velhas estão na escola. Os pais se preocupam com o tempo que os filhos passam diante das telas, mas sentem-se incapazes de mudar a situação. Não temos regras a seguir, disse Joseph. Já tivemos antes, mas não conseguimos colocá-las em prática. Você se identifica com o desânimo desses pais? Talvez no passado você tenha tentado limitar o tempo que seus filhos ficam expostos às telas dos aparelhos eletrônicos, mas os acessos de birra foram quase insuportáveis. Temos ouvido centenas de pais expressarem sua frustração ao tentar implementar instruções para o uso da tecnologia. Não temos regras. Nossos filhos passam muito tempo vendo televisão e jogando videogames. As regras de tempo diante das telas não são declaradas, elas são implícitas, e não funcionam. Arrependo-me de não ter imposto regras, porque meu filho não tem vida social nem conversa com as pessoas face a face. Já está com 20 e poucos e vive completamente absorto diante do computador. Você quer que seu filho adulto tenha todas as aptidões necessárias para relacionamentos fortes. O treinamento necessário para esses relacionamentos não está nos celulares nem nos tablets. Não existem aplicativos nem videogames capazes de substituir os relacionamentos pessoais com outros seres humanos. As habilidades sociais precisam ser praticadas na vida real, começando com a criança em casa. Ter uma criança sociável significa que ela saberá conversar com as pessoas e gostar delas. Ele ou ela devem ser capazes de relacionar-se com os outros e apreciar atividades com os amigos e membros da família. Ser sociável não significa apenas uma rápida conversa na lanchonete. Envolve mostrar às pessoas que você se preocupa com elas, e isso se dá por meio de contato visual, conversa e empatia. O lugar ideal para uma criança aprender a ser sociável é em casa, onde a mãe ou o pai pode ser exemplo amável de como são os relacionamentos saudáveis. Infelizmente, uma mudança sutil em muitos lares vem corroendo o relacionamento entre pais e filhos. Por exemplo, as crianças e os adolescentes norte-americanos passam, em média, 53 horas por semana ocupados com aparelhos eletrônicos, o que significa muito mais tempo diante das telas do que interagindo com os pais ou outras pessoas. Sobrescrito como uma criança em desenvolvimento consegue aprender a interagir com os outros se passa a maior parte do tempo diante de uma tela. A média não está funcionando. Os adolescentes não são os únicos com tendência a ceder a pressões de amigos e conhecidos. Os pais também não tardam em comprar o aparelho digital mais moderno para o filho, a fim de manter o mesmo nível da família do outro lado da rua. As outras crianças do 4º ano têm celulares, portanto você também compra um para sua filha. Se os outros garotos estão jogando um videogame particularmente violento, que mal há em permitir que seu filho também jogue? Você não gostaria que ele se sentisse excluído? Ou talvez se sinta culpado por ter deixado seu filho pequeno diante de uma tela algumas horas por dia, mas, afinal, todos os outros garotos estão vendo os mesmos programas. Não é necessário muito esforço para participar do mundo digital e distrair seus filhos com aquilo que os deixa felizes, e de boca fechada. Fizemos uma pesquisa com centenas de pais a respeito de suas famílias e os aparelhos eletrônicos. Muitos disseram que, embora as telas dirijam a vida dos filhos, eles não estão preocupados. Um deles disse: meus filhos podem ficar diante do celular o quanto quiserem, por vezes de 4 a 5 horas por dia. Não me preocupo, e não acho que isso prejudica a dinâmica de nossa família. A presença de telas nos lares é tão amplamente aceita que muitos pais não a consideram uma ameaça aos laços familiares. Vamos reservar alguns instantes para garantir-lhe que este não é um livro anti-tecnologia. A tecnologia veio para ficar, e acreditamos que você encontrará maneiras positivas de utilizá-la em seus relacionamentos. Seu filho com certeza usará e-mails, mensagens de texto e smartphones à medida que crescer. Vivemos tempos incríveis,
em que podemos fazer uma videoconferência em tempo real com os avós que moram em outro país. Porém, se você não reduzir ao mínimo a vida de seu filho diante das telas nem monitorá-la, talvez ele não saiba como se comportar quando finalmente se encontrar pessoalmente com os avós. As telas não são o problema é a frequência com que as usamos. Que atividade preenche o tempo livre de seu filho? Para a média das famílias, tempo livre é igual a tempo diante da tela. Uma coisa é reunir a família diante da televisão para assistir a uma série. Trata-se de um tempo intencional diante da tela que pode aproximar ainda mais a família. Outra coisa é clicar de canal em canal, aleatoriamente, dia após dia. Esse tempo não programado tende a ser desperdiçado e tornar-se influência negativa. Se a família média fica com os olhos grudados nas telas ou nas mensagens de texto em vez de conversar, e usa o celular enquanto almoça ou janta num restaurante, quem deseja ser a média? Ao que parece, a norma digital não está produzindo crianças saudáveis, que se relacionam com facilidade com os outros. As telas não são novidade, os pais também passavam tempo diante da televisão enquanto cresciam. Mas nossas televisões eram grandes e pesadas, instaladas em cima de um móvel. As conversas por telefone ocorriam no interior da casa, porque o aparelho ficava preso à parede. Se fosse sem fio, o alcance da voz não passava da garagem. Hoje, carregamos essas telas no bolso por todos os lugares. As telas saíram dos bastidores e passaram a ocupar o primeiro plano, tanto para adultos como para crianças. Os pixels, não as pessoas, ocupam o centro do palco da família média. As crianças são como cimento molhado, e atualmente a maioria está recebendo as impressões das telas, não dos pais. Não deveria ser assim. As boas intenções não existem, mas muitos pais bem-intencionados dizem coisas como: a vida anda corrida, não tenho tempo para pôr em prática as regras de uso da tecnologia em casa. Meu marido não apoia o que estou fazendo. Meus filhos espernearam quando tentei fazer algumas mudanças. É difícil demais ser persistente. Nina tem 3 filhas, de 2, 4 e 6 anos. As meninas viam desenhos animados durante 5 horas por dia. O jantar girava em torno da televisão, e Nina sabia que a falta de tempo em família não fazia bem. Ela tentou desligar a televisão na hora das refeições e à noite. No entanto, depois de apenas algumas noites de sucesso, a vida tornou-se especialmente agitada e Nina fingiu não notar quando as meninas se ligavam à televisão após o jantar. Pouco tempo depois, elas voltaram ao sofá, vendo televisão na maioria das noites. As boas intenções não levam os pais a lugar nenhum. O autor Andy Andrews escreve: embora a crença popular diga o contrário, não há poder algum na intenção. A gaivota pode tentar voar para longe, pode decidir fazer isso, pode conversar com as outras gaivotas sobre como é maravilhoso voar, mas enquanto não bate as asas e não levanta voo, ela não sai do lugar. Não há diferença entre aquela gaivota e as demais. Da mesma forma, não há diferença entre a pessoa que tem a intenção de agir de modo diferente e aquela que nunca nem pensou nisso. Você já considerou quantas vezes nos julgamos com base nas nossas intenções enquanto julgamos os outros com base nas ações deles? Contudo, intenção sem ação é um insulto àqueles que esperam o melhor de você. Sobre escrito 2 mencionamos essas palavras poderosas e convincentes sobre a diferença entre boas intenções e ações para pedir-lhe que leia este livro visando encontrar ideias que sejam úteis. Não esperamos que você concorde com todo o conteúdo apresentado aqui. Esperamos, porém, que assimile as que se identificam com seu modo de pensar e as coloque em prática. Embora as telas se tornem cada vez mais interativas, a curiosidade natural de seu filho é mais adequada aos cuidados de um pai ou mãe que o ajudará a entender o mundo. Voltemos à pergunta inicial: a tecnologia está unindo ou desunindo sua família? Acredite ou não, você pode fazer mudanças positivas para influenciar seu filho pelo resto da vida dele. A jornada para reassumir o controle do lar, que hoje se encontra nas mãos das telas, começa agora. Para refletir, a tecnologia está unindo ou desunindo sua família? O que você espera aprender com a leitura deste livro?
Quais são suas preocupações em relação ao tempo que seu filho passa diante das telas? Explique a diferença entre boas intenções e ações.